Imagina uma escola que tem bedel militar e bombeiro como monitor. O currículo tem que ser aprovado pela Secretaria de Segurança. E as atividades extracurriculares incluem projetos voltados aos símbolos nacionais e respeito à pátria. Não, isso não é uma ficção científica distópica, também não está ambientada num futuro totalitarista. Esse é o projeto de lei que foi sancionado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e que viabiliza a implementação de escolas cívico-militares no estado. O conceito que fundamenta essa proposta é de que a disciplina militar é o melhor remédio para conter a violência nas escolas e no entorno delas também. O exemplo desse tipo de disciplina pode ser visto já no dia da votação da lei, na Assembleia Legislativa de São Paulo, quando a PM atacou com cacetete e gás de pimenta os estudantes que estavam ali desarmados e que estavam se manifestando contra a aprovação desse PL. Escolas cívico-militares existem no Brasil desde os anos 90, mas ganharam força durante o governo Bolsonaro, quando foram criados mais de 200 desses colégios. Com a volta do presidente Lula, esse plano de expansão foi suspenso, mas não morreu. Terça-feira, 4 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante no momento. Hoje a gente conversa sobre o projeto de escolas cívico-militares que foi sancionado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu vou conversar com a Catarina de Almeida, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Catarina, seja muito bem-vinda ao ICL, prazer falar contigo. Olá, Gabriela. Olá a todas as pessoas que nos acompanham, que vão nos acompanhar. O prazer é todo meu. Embora gostaríamos de estar aqui falando de outros debates, de outras questões, mas vamos lá que o debate é necessário e muito importante. Com certeza, ainda mais na área da educação, né, que a gente tem tanta coisa para discutir, tantos projetos importantes que a gente deveria estar falando, e infelizmente a gente está tendo que ter essa discussão agora, nessa quadra da história. Mas vamos lá, a gente tem diversos problemas que a educação está enfrentando, então eu começo te perguntando, para começo de conversa, por que o investimento em escolas cívico-militares é uma prioridade desse governo? E se ela se propõe, ou pelo menos se esse projeto desse governador se propõe a resolver algum desses problemas que a gente tem enfrentado na educação hoje. E aí, para quem nos acompanha ter uma ideia, Catarina, eu vou ler um trecho de uma reportagem da Fórum aqui, e aí na sequência eu te passo a palavra. Mas a Fórum diz o seguinte, vou abrir aspas aqui para a reportagem. De acordo com a última análise divulgada pelo SARESP, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o desempenho educacional na rede estadual teve uma queda significativa em 2023, portanto, no ano passado, para quem nos ouve, ano que corresponde ao início do mandato do Tarcísio. Os resultados do SARESP causam ainda mais apreensão no momento em que o governo propõe um corte de 5% no orçamento total da pasta, ou um decréscimo de mais de 9 bilhões de reais. Então, fecha aspas aqui para essa reportagem da revista Fórum, só para a gente ter uma ideia de contexto aqui do governo do Tarcísio. Então, Gabriela, eu acho que você trouxe aí dados e elementos para dizer que o foco da militarização ou das escolas cívico-militares não é a qualidade. Né? Porque se fosse a qualidade, o governador de São Paulo não estaria cortando verbas da educação, ao contrário, estaria investindo mais, garantindo infraestrutura nas escolas, garantindo profissionais da educação com formação inicial e continuada, com carreira, né? Saindo dessa lógica da precarização ou de contratos precarizados. Então, o foco da militarização não pode ser a qualidade da educação, já que os profissionais da segurança não são profissionais da educação, então não são insumos de qualidade para a educação. Então, o projeto de escolas cívico-militares, ele faz parte do projeto de destruição da ideia de escola pública, né? Dessa escola pública que é uma escola voltada para todas as pessoas.
E é um projeto que agora está no estado de São Paulo, mas que já perpassa a rede de ensino de escolas municipais e estaduais do Brasil inteiro, né? Com exceção de Sergipe, em todos os demais estados, nós já temos escolas cívico-militares ou militarizadas, as nomenclaturas são muitas. Então, são projetos, a gente tem um conjunto de projetos que tem destruído a ideia da educação pública, a ideia da escola pública, como está instituído na nossa Constituição, e que a militarização é mais um desses projetos. Nós estamos falando de uma área, sobretudo do estado de São Paulo, que tem o maior sistema educativo do país, o maior número de estudantes nas escolas públicas. Então, nós estamos falando de uma instituição que tem aí, no mínimo, 4 horas por dia e 200 dias por ano, milhões de estudantes. Né? Então, é um sistema que, se ele funciona, ele coloca em xeque as estruturas da sociedade, ele desnaturaliza essa estrutura de sociedade que nós temos, que é conservadora, que é desigual, social, racial e de gênero, né? A gente tem desigualdades em todos os sentidos, com múltiplas violências. Então, o que a gente tem aí é um processo de encarceramento dos processos de ensinar e aprender, das mentes e dos corações, e logo a destruição da ideia dessa escola pública, dessa escola que debate os diferentes temas que atravessam a sociedade brasileira. E Catarina, em termos de currículo, né, no que se diferenciam essas escolas cívico-militares das escolas, vamos dizer assim, tradicionais, né, para as pessoas entenderem? Existe alguma diferença? Porque muita gente quer dizer que o currículo dessas escolas são bons, mas não quer dizer que isso tenha a ver com o modelo, né? Na verdade, é uma questão de investimento, né, na qualidade da educação. Então, a ideia que as pessoas têm de que o modelo de escolas militarizadas, né, é bom, tem a ver com a compreensão que as pessoas têm, a comparação que elas fazem a partir das escolas militares. Né? E quem são as escolas Sim. militares? São as escolas do Exército, escola das polícias militares nos estados, como Minas Gerais, do Distrito Federal tem, as escolas do Corpo de Bombeiro. E aí é importante dizer, né, essas escolas, elas não são boas ou elas boas no sentido de entregar resultados. Elas não entregam esses resultados porque são militares. Elas entregam resultados porque elas têm uma infraestrutura diferenciada, um financiamento diferenciado. O público é selecionado, então essas escolas selecionam qual é esse público que está, né, que estará dentro dela. Então isso faz com que essas escolas entreguem resultados. Mas outras escolas que não são militares também entregam resultados, porque tem essa infraestrutura, como as escolas, os institutos federais de educação, escolas de aplicação e algumas escolas públicas brasileiras. E aí, quando a gente vai para a militarização, o que muda? Na militarização, essa escola deixa de funcionar a partir dos princípios da escola e começa a funcionar a partir dos princípios da área de segurança. Então, ela funciona mais ou menos como um quartel, né? Tem vários elementos do quartel dentro dessa escola, e se insere nessas escolas os princípios do militarismo. E começa-se a selecionar quais estudantes permanecem nessas escolas. Então, os estudantes que eles dizem que não se enquadram no projeto, eles recebem o que eles chamam de transferência educativa. Então, os estudantes que tinham baixo desempenho, eles vão ser transferidos dessa escola. Os estudantes que têm desempenho médio, desempenho alto, vão continuar com esse desempenho. E aí começa-se a privilegiar reformas nessas escolas, projetos de financiamento diferenciado, uma quantidade maior de pessoas nessas escolas. Então, a partir disso, começa a se dizer que essas escolas entregam resultados diferentes, mas na verdade tem a ver com o processo de seleção e de exclusão que se faz dentro dela dos estudantes que eles entendem como os estudantes problemáticos que não entregam os resultados que eles esperam. Professora, tem a ver também essa idealização, vamos dizer assim, da disciplina militar com o nosso passado, com a nossa história, com um resquício da ditadura militar aqui no Brasil? Queria ouvir sua avaliação sobre isso. Então, quando a gente está falando, Gabriela, da militarização das escolas, a gente está falando no âmbito de um Estado hipermilitarizado, né? Todas as estruturas do Estado brasileiro têm uma presença muito forte dos militares, da lógica dos militares. Então, a questão do militarismo no Brasil, ele nunca saiu da nossa história, né? Tanto que
você institui um Estado democrático de direito a partir da Constituição de 88, mas nunca se revisitou essa história no sentido de contar a história, né, do militarismo ou da ditadura militar a partir da lógica de uma ditadura. Sempre se conta ou quer se contar a partir de uma lógica romantizada de que os militares garantiram o desenvolvimento do Brasil, que o Brasil era muito melhor a partir disso, e aí começa a se idealizar essa questão. E ela tem a ver com isso, mas também tem a ver com a lógica conservadora que tem na nossa sociedade. Quando eu estou falando de conservadorismo, é a lógica de conservar uma estrutura de sociedade que é desigual socialmente, que é racialmente desigual, ou seja, uma estrutura racista, que é patriarcal, tem uma questão misógina. Então, toda essa estrutura de sociedade ela pode ser abalada se essa escola funcionar com qualidade e que se esses temas forem trabalhados nessa escola. Então, conservar uma estrutura que é socialmente desigual, que é racista, que é misógina, né? Que o machismo está na estrutura da nossa sociedade, então controlar essa escola é também manter essa estrutura. E o militarismo ele faz parte desse conservadorismo da sociedade. Tanto que após essas escolas serem militarizadas, vários temas não podem ser trabalhados no currículo dessa escola, e esses temas vinculados a esses temas que eu citei aqui, por exemplo. Por exemplo, pautas de costumes, né, que a gente já está cansado de falar sobre isso, inclusive, e que estão tentando se está tentando também levar isso para as escolas, né, dos estados, de maneira geral, de escolas Sim. públicas também. Eu quero te perguntar também, professora, a respeito de interesses, para além desses interesses de manter as estruturas, o que é muito importante, eh para essas camadas, mas, nessa segunda-feira, dia 3 de junho, para quem está nos ouvindo, pelo menos 10 cidades do estado de São Paulo, firmaram contratos sem licitação com uma associação, que é a Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, a ABMIL, informação que foi revelada pelo portal Metrópolis e apontou um valor total dos negócios chegando a 11 milhões de reais. Então, o Metrópolis, que investigou essa história, diz que essa entidade ela foi criada pelo capitão Davi Lima Souza, que é suplente de um deputado federal do PL, veja só. Então, eu quero te ouvir sobre a atuação de pessoas como essa figura que eu citei agora, no lobby para a militarização das escolas. Quer dizer, é um interesse financeiro também, né? Não é uma orientação técnica puramente para essas mudanças que eles querem promover no ambiente escolar, né? Então, né, essa é uma associação que a gente também vem estudando, né, já há algum tempo. É uma associação que fez pronunciamentos quando, à época da revogação do decreto, que acabou com o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Então, há todo o interesse, assim, tem essa associação, mas tem outras associações e tem outras empresas que vêm vendendo o que eles chamam, né, desse projeto de escolas cívico-militares para os sistemas estaduais e municipais de ensino no Brasil. Então, a interpenetração dessas instituições privadas dentro das escolas ela é enorme, além da própria lógica de que os militares que vão para dentro das escolas, eles vão receber uma gratificação, via de regra, maior do que o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, ou seja, maior do que os salários que os professores recebem nas redes de Uhum. ensino, esses profissionais vão receber essa gratificação. E essa gratificação é paga ou diretamente pelos processos de militarização nessa relação Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Segurança, na relação entre comandos da Polícia Militar e os termos de cooperação assinados com os municípios, mas também nessas empresas montadas por grupos de militares, né, as chamadas organizações sociais, né, que vêm recebendo dinheiro dos sistemas públicos de ensino, seja nas redes estaduais e nas redes municipais, né? A ABMIL ela tem essa penetração no Brasil como um todo, mas a gente tem várias outras instituições, vários outros grupos que montam essas empresas e que vêm vendendo. Então, há um interesse muito grande na lógica, né, do dinheiro público
indo para esses grupos privados, que faz parte, por exemplo, dos mesmos processos de privatização, né, de repasse da gestão das escolas para empresas privadas, e esses militares, esses grupos também vêm montando essas empresas para vender serviços para o sistema de ensino. Então, há um interesse financeiro também muito grande por trás da militarização das escolas. Isso é muito importante de ser dito, inclusive, só para trazer mais elementos aqui de contexto, no próprio site das descrições aqui dessa associação se diz o seguinte: celebrado o termo de convênio entre o município e a ABMIL. Então, isso envolve pagamentos, inclusive pagamentos milionários a essa associação, né. Então a gente tem, por exemplo, a prefeitura de Lins, que é uma dessas cidades em São Paulo, que fez o maior contrato com essa ABMIL até o momento, segundo Metrópolis, que é também comandado, inclusive, por um delegado de polícia do PSD, aliado do governador Tarcísio, e aí contratou essa entidade por R$ 598.000, né, e assinou prorrogação do serviço também. Então tem bastante dinheiro envolvido nesses contratos. Um outro aspecto que eu queria trazer aqui também, professora, é o seguinte: o governador de São Paulo e também o secretário de Segurança, o secretário da Educação, perdão, o Renato Feder, eles dizem que eles alegam que o enfrentamento da violência e o índice de vulnerabilidade social são critérios de seleção das escolas que são candidatas a esse programa, né. Agora, esses critérios, eles têm mais a ver com segurança pública, até por isso, né, que eu confundi aqui, quase falei o nome do secretário de Segurança Pública, tem mais a ver com segurança do que educação. Isso faz sentido na sua avaliação? Vamos lá, né? Primeiro que a narrativa, né? A gente está vivendo também aí uma disputa de narrativa. E para vender a ideia, se constrói muito a narrativa na sociedade brasileira de que há uma grande violência na escola, como se essa área de vulnerabilidade e essa violência tivesse simplesmente dentro da escola e na comunidade ou na localidade tivesse tudo tranquilo. E aí é interessante pensar que os responsáveis pela a segurança na comunidade, a segurança na cidade, a segurança na sociedade, são os profissionais da área de segurança. Se estamos dizendo que essas escolas estão em áreas de vulnerabilidade, em área de índices de violência, significa que houve uma falha na área de segurança. E essa falha não se pode corrigir colocando os militares dentro das escolas. Porque, na verdade, quando a gente olha qual é a função dos militares, né, os profissionais da área de segurança, eles são formados e treinados para combater o inimigo. Eles não têm nenhuma formação para lidar com a questão de crianças, adolescentes, para pensar a educação e para poder ser aqueles que vão fazer com que essas escolas que estão em área de vulnerabilidade possam melhorar a qualidade da educação. A não ser que estejamos dizendo que os inimigos da sociedade são as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, os nossos profissionais de educação que estão dentro da escola e que, ao combater quem está dentro da escola, a gente resolveria o problema de segurança pública. E aí você tem toda a razão. A vulnerabilidade vinculada à violência, ela é uma questão de segurança pública. Agora, quando a gente diz, né, quando o governador diz, olha, o critério de seleção é estar em área de vulnerabilidade, daí a gente olha para a ação da polícia nas áreas vulneráveis. Via de regra, os vulneráveis a polícia mata, né, Uhum. e não cuida. Então, como é que você coloca os profissionais que estão acostumados a matar os vulneráveis dentro das instituições que esses vulneráveis estudam? Então, tem aí uma conta que não está fechando nos argumentos a utilizar. Outro elemento é que nos estudos que a gente tem feito no país como um todo, as escolas que são militarizadas geralmente são as escolas com a melhor infraestrutura, exige que as escolas tenham reforma, que não falte profissionais, nunca falte professores nessas escolas, elas recebem verbas diferenciadas e os estudantes vulneráveis eles são
transferidos dessas escolas. As escolas próximas, elas recebem muitos estudantes transferidos dessas escolas, e o argumento é sempre dizendo, não se adequou ao projeto. E aí, quando você vai olhar o perfil de quem estudava nessas escolas e de quem estuda hoje, o perfil de vulnerabilidade sumiu da escola. Então, os vulneráveis não permanecem dentro dessa escola. A narrativa é em nome dos vulneráveis, mas quando a gente olha o que a polícia faz, o que o Estado. E aí, quando eu falo a polícia, é o braço armado do Estado faz, né, com os vulneráveis é exatamente o inverso. Não é cuidar e proteger, ao contrário, é exatamente violentar e matar. Basta a gente olhar quem é a população, quem é a população carcerária desse país. A população carcerária desse país é formada por jovens homens negros e com baixa escolaridade. Então você tem todo um mecanismo de aprisionar, de encarcerar os vulneráveis nesse país, sobretudo a juventude, e não o inverso. Exatamente. Além disso, também aconteceu uma repressão bastante violenta ali por parte da PM, né, contra os estudantes que estavam se manifestando no dia da votação lá na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu acho que isso pode ser um pouco didático, né, professora, sobre isso que a gente está conversando aqui, um exemplo total da incapacidade dos militares de lidar com questões de disciplina também, já que a gente está falando sobre escolas cívico-militares. eh, Quer dizer, a resposta é sempre pela força? Não é esse o recado que você passa quando você faz uma repressão violenta, quando existe uma manifestação contrária, ao invés do diálogo, ao invés dessa discussão com a sociedade? Acho que você trouxe uma palavra-chave aqui, que é o diálogo, que é a base do processo educativo, né? E aí a repressão feita aos jovens, aos adolescentes, que são os sujeitos que estarão nessas escolas, contrária à militarização, diz muito sobre a própria lógica do projeto e sobre qual é a perspectiva da área de segurança em relação a quem quer dialogar, a quem quer contestar o diferente, né? Então, qual é a lógica da área de segurança? A área da segurança ela trabalha com os princípios dos militares, do militarismo, que é a hierarquia e a obediência a essa ordem hierarquizada. Então, na área de segurança, ninguém questiona, né? Há uma ordem e essa ordem para ser cumprida. A área de educação é o inverso. O processo educativo ele se dá essencialmente no diálogo, na pergunta, na dúvida, no questionamento. Esse é o elemento da área de educação. Quando a gente olha para essa repressão, a quem quer dizer não a um processo de militarização, a quem quer perguntar sobre esse processo, diz muito do que a militarização vai fazer dentro das escolas. Então a escola deixa de ser a escola, o espaço das diferenças, da diversidade, do diálogo, e se torna uma espécie de quartel em que há uma regra estabelecida e aos estudantes cabe obedecer a essa ordem hierarquicamente definida. Eu quero também te perguntar, pedir exemplos, na verdade, professora, de outros locais do Brasil que já, implantaram escolas cívico-militares, né, pela sua experiência estudando esse tema, quais são as experiências que o Brasil tem, né, em termos de controle da violência? Isso realmente funcionou? Existem pesquisas sobre isso, avaliações sobre isso? Então, o primeiro estado brasileiro que começa massivamente com esse processo de militarização é o estado de Goiás, né? Uhum. E depois você tem o estado da Bahia, Amazonas. Hoje o Brasil inteiro tem militarização, com exceção de Sergipe, que a gente tenha registro, né? De repente pode ter e a gente ainda não sabe. Mas em todos os outros estados a gente já tem escolas militarizadas, seja com o nome de cívico-militar, seja com o nome de gestão compartilhada. Na Bahia tem um nome, entre os nomes tem o projeto Vetor Disciplinar. Então a gente tem desde escolas com crianças muito pequenas ao ensino médio, escolas militarizadas no país. E aí eu posso pegar o estado de Goiás, por exemplo, que é o que começou a implantar isso lá no final da década de 90, e comparar os dados da violência, por exemplo, nesse estado e na cidade. É, Ao contrário de alguns estados que não tinham escolas militarizadas, se você pega um panorama da violência no estado de Goiás nas últimas décadas, ele aumentou em todos os quesitos o índice de violência, embora as escolas militarizadas estivessem lá, e numa quantidade bem grande, inclusive, né? Uma outra questão é que nessa lógica das escolas militarizadas, a gente tem verdadeiros dossiês
do contrário disso, de violações e violências dentro dessas escolas, de violências por assédio, assédio sexual, assédio moral, de todas as formas, todos os tipos de violência e violações a gente tem tido de experiência dentro da escola, de racismo, de misoginia, muito forte dentro dessas escolas, sempre cometido por monitores ou profissionais da área de segurança que estão dentro dessas escolas. A gente vai ter casos, né, em que essas escolas vão dizer, olha, só pode ficar aqui os mais fortes, só pode ficar aqui aqueles que têm condições de comprar o fardamento definido pelas escolas nos estados em que esse fardamento não é entregue pelas escolas e os estudantes precisam comprar. Então, as experiências que nós temos e as pesquisas que nós temos não demonstra que esse processo melhorou. Aqui no Distrito Federal, que a militarização começa em 2019, o relatório da polícia de 2022, publicado em 2023, resultante de 2023, não sou eu que estou dizendo, é o relatório da polícia, vai dizer que nas escolas militarizadas, houve aumento de casos, registro de casos de violência no interior e em torno dessas escolas, em índices maiores do que nas escolas não militarizadas. Então, daí que a militarização em si e o cerceamento da liberdade, né, da diversidade, já é em si um ato de violência com a escola e com a juventude, né, as crianças, as pessoas que estudam nessa escola e que trabalham nessa escola. Então, não há porquê, numa sociedade, né, em que esses índices de violências estão altos, essa repressão no interior da escola, que é o espaço que ainda temos de discutir essas questões, possam diminuir. Então, os dados não mostram que a militarização tem diminuído violência, muito pelo contrário. Professora, rapidamente, aproveitando que você citou, esses agentes, né, militares nas escolas, porque pelo que a gente tem de informação, né, essas escolas cívico-militares, elas utilizariam PMs, né, ou na ativa ou na reserva, bombeiros, como B10, monitores ali desses espaços, dizendo que isso manteria a ordem, mas isso não representa ali um aparelhamento militar de uma instituição de ensino? Quer dizer, qual que é a gravidade disso? Isso não fere um princípio de gestão democrática do ensino? Ela não fere só o princípio de gestão democrática, Gabriela, ela fere todos os princípios que regem a área da educação. Então, o que a gente tem no Brasil hoje de profissionais dentro da escola? A gente tem Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, tem Guarda Metropolitana, tem policiais militares, tem Corpo de Bombeiro, tem grupos com policiais do Exército, Marinha, Aeronáutica, você tem de um tudo hoje dentro da escola. E tem, em alguns lugares, os militares, esses grupos, pegam, né, pessoas da comunidade, contratam pessoas da comunidade como profissional da educação, como funcionário da escola, e treinam para implementar aquilo que eles chamam, né, dessa metodologia aí da polícia militar. Então, quando se tem esse processo de controle, né, dos corpos, dos comportamentos, quando se padroniza corpos, comportamentos, quando se começa a trabalhar dentro das escolas as práticas militares, como fazer formação, bater continência, tudo isso que é próprio dentro do quartel, você vai ferindo todos os princípios que organizam, né, que regem a organização da educação no Brasil, que tem a ver com garantia do respeito à pessoa e às suas individualidades, com a liberdade de ensinar e aprender, de pesquisar, né, de se expressar livremente nos ambientes escolares, a própria gestão democrática, todos esses princípios, né, a gratuidade dentro das escolas públicas, todos esses princípios constitucionais que regem o processo educativo no Brasil são feridos quando há essa militarização das escolas. Quero te agradecer muito, professora, por ter vindo aqui. Foi importantíssima essa conversa, extremamente didática para a gente entender o que está em jogo aqui. A Catarina de Almeida é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Foi um prazer te receber. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao ICL. Muito obrigada, Gabriela. Estou sempre à disposição, né? Tem que debater educação, tem que debater essas questões. Eu espero que um dia a gente se encontre aqui para debater projetos avançados na área da educação, escolas que possam desenvolver projetos artísticos, culturais, né? E que olhem para as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes como sujeitos de direitos e não como pessoas que precisam ser uniformizadas, cesseadas e destituídas, né,
do seu direito, da sua garantia de existir enquanto sujeitos diversos que somos. É o que eu espero também, professora. Muito obrigada. Até mais. A gente vai chegando aqui ao final, mas eu tenho um recado importante para você que está me acompanhando, porque a gente está quase chegando no Despertar Empreendedor, que é o primeiro evento presencial, primeiro grande evento, na verdade, promovido pelo ICL, que vai acontecer daqui a 10 dias. Então fica de olho, você vai poder fazer uma imersão no universo do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal por meio de pilares de conhecimento, mentalidade, ação. O Despertar Empreendedor, para você que não se lembra, olha só, para você que está me assistindo aí, a gente tem a imagem, vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de junho em São Paulo. Vai ter atividade intensa desde as 9 da manhã até 8h30 da noite, então vai ser muita coisa, muito convidado especial e é a oportunidade da gente se encontrar e se conhecer também. Então fica a dica, você para saber como é que faz para participar, para garantir sua vaga, você acessa o link despertar2024.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, e também você pode nos acompanhar em qualquer horário nas plataformas de áudio. Agora você que está no YouTube comigo, fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Até amanhã. Oi, gente, eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai acontecer o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. Eu estarei lá apresentando junto com um time de primeira e também contando um pouco da minha história para vocês. Vai ser na Vibra São Paulo, então você não pode perder. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, essa é a hora. Eu espero você lá para a gente aprender, se animar e despertar juntos.